Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a 39ª videoaula. Hoje eu vou falar sobre um comando que chama comando de derivar. Bom, eu tenho aqui na minha tela um arquivo de um manípulo, ok? Esse manípulo é aquela peça comum onde a gente trabalha para fixação de tripé, para fixação de tubos, ok? Isso aqui é bastante comercial, existe bastante esse item aí. Então, para o pessoal que conhece aí instalação de equipamentos musicais, sabe o tripé que eu estou falando, sabe que essa peça aí é bastante comum de se encontrar. Bom, esse comando de derivar, ele vai ajudar para a gente fazer um molde, ok? Aonde que eu vou realizar esse meu molde? Em cima de um bloco, ok? Nesse caso, eu vou utilizar o exemplo de um bloco de espuma, ok? Professor, isso aí não é quase um molde? Mais ou menos. Se eu utilizar como exemplo de molde, eu vou ter que falar sobre outros recursos, sobre ângulo de saída, canais de alimentação do plástico, ok? Sobre peça macho, sobre peça fêmea. Então, para esse nosso recurso, ele até pode ser utilizado para moldes. Mas aqui eu vou utilizar no exemplo de uma espuma, onde eu vou estar guardando essa peça. Eu sei que é uma peça muito simples para tratar com esse aspecto, mas a ferramenta é didática e vocês poderão utilizar para qualquer componente. Se vocês já viram aquelas caixas com um paquímetro dentro, onde eles guardam com uma espuma recortada, esse é o processo talvez para você criar esse recorte, ok? Bom, então eu quero introduzir aquela peça em cima dessa espuma e ele remover aquele contorno 3D do meu conjunto. Estas duas peças, pessoal, eu modelei independentemente, ok? Então esse é o arquivo 1, chamado peça a remover, ok? E esse aqui é a peça base. Bom, o modelamento aí, vocês já sabem como executar. Modelo 3D, comando de criar esboço, extrusão, utilizando todos os recursos que você pode. Aonde que vai diferenciar então nesse meu processo? Eu vou abrir um novo arquivo, ok? Esse arquivo é um arquivo de montagem. Percebam, pessoal, que dentro desse meu arquivo de montagem existe as duas peças, ok? Bom, o que eu fiz de diferente aqui? Eu simplesmente vim na minha aba montagem, ok? Eu ativei o comando inserir e dentro da minha pasta do Windows eu localizei peça a peça e fiz o posicionamento. Eu realizei o meu item de restringir, ok? E dentro desse meu processo de restringir, as duas peças ficaram travadas. Então até esse passo, para quem aí já está acompanhando as minhas videoaulas, não tem dificuldade. Professor, eu não sei fazer as peças, eu não sei fazer as montagens. Volte essas videoaulas, acompanhe desde a aula número 1, ok, do nosso curso aí de Inventor, que você vai aprender recurso por recurso. Bom, segundo passo importante, salvem essa montagem. Poxa, professor, então eu vou ter 3 arquivos para gerar somente um? Sim. Se você olhar dentro do seu Windows Explorer, você tem 3 arquivos independentes. Um que é a peça sozinha, um que é a base e um que é a montagem. Voltando para o Inventor, eu posso fechar as 3 peças, eu não vou precisar mais delas, ok? Como eu já fiz o modelamento. Agora sim vai entrar o nosso comando. Eu vou abrir um novo arquivo, ok? Nesse caso, padrão milímetro, botão criar. Nesse novo arquivo, percebam que eu não abri nenhum arquivo de montagem, foi um arquivo padrão IPT. Para aqueles que acharam que eu abri um novo arquivo de montagem para fazer a remoção, se enganaram. Então, dentro de um arquivo comum, arquivo IPT, que você faz o modelamento, você vai fazer a inserção dessa sua montagem. Dentro do nosso menu Ribbon, na aba Administrar, eu vou ter diversas ferramentas, ok? Dentro da aba Inserir, eu tenho o meu comando Derivar, ok? Quando eu ativo esse meu item Derivar, ele vai abrir uma janela do Windows perguntando aonde está salvo esse meu conjunto, essa minha peça.
Então eu vou dentro do meu computador e vou localizar essa pasta. Beleza, pessoal, encontrei aqui a pasta com os arquivos. E como eu falei, há os 3 arquivos lá dentro. Quem que eu vou trazer para essa minha derivação? É a montagem, ok? Com as 2 peças, uma dentro da outra. Então eu seleciono a minha montagem e clico no comando abrir. A janela montagem derivada será apresentada na tela para a gente. Percebam que a minha montagem já veio no meu plano de fundo aqui, ela já está inserida na minha peça, ok? E vamos entender como que funciona essa nossa aba de montagem. Primeiro eu tenho a aba Corpus. Toda peça dentro dessa montagem, ou seja, cada componente dessa montagem, ele vem inserido como uma ferramenta, como um item acrescentado. Se tivesse 10 peças, teriam os nomes das 10 peças aqui, ok? Eu tenho a aba Outros, onde eu posso configurar os parâmetros em relação à inserção, ok? Tenho em relação à representação, eu posso representar esses itens como vistas de projeto. Caso eu tenha algum outro tipo de vista, ou até mesmo posicional, que seria vistas com movimentação, eu poderia selecionar esse meu conjunto. E o nível de detalhe, que eu tenho o principal, todos os componentes suprimidos, todas as peças suprimidas, todo o centro de conteúdo suprimido. Eu prefiro trabalhar com o principal, que vem todas as peças, ok? E a minha última aba, a aba de opções. Dentro dessa minha aba de opções, eu posso colocar alguns parâmetros, como a simplificação, ok? Dentro delas eu posso eliminar geometria por visibilidade, ok? Eu posso ativar, como ele vem desabilitado, e selecionar os conjuntos, somente peças completas, ok? E quanto que eu quero de visibilidade nesse meu item. Eu posso remover peças por tamanho. Então aqui existe um coeficiente de tamanho por medida. Peças com tamanho, ele está colocando unitário, né? Eu posso aumentar essa proporção de valores, ok? Eu não vou remover. Remoção de furos, ele não vai remover nenhum furo, caso haja algum furo. Remoção de todos os furos ou por faixa de perímetro. Caso haja furos que são pequenos demais ou furos que vão atrapalhar o seu projeto, ele pode remover. Eu não quero remover nenhum furo, ok? O fator de escala desse meu processo de inserção é o fator de escala 1. Poderia trazer essa montagem com um outro sistema de escala, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, ou pela metade do tamanho, 2, 4, 5, 6 vezes menor, ok? Então, essas abas você pode configurar. Entre elas, a aba mais importante, pessoal, é a aba Corpus, ok? Bom, vamos ao que interessa. Eu tenho aqui estilo de derivação. O primeiro estilo de derivação é corpo sólido único com mesclagem de junções entre faces planas. O que acontece? Caso você tenha feito uma montagem com 2 ou mais peças, ele vai juntar todo mundo, formar um bloco só, como se fosse um chiclete, uma massa mesmo, todo mundo agrupado, e vai gerar um sólido novo para você. A minha segunda opção, que seria corpo sólido, conserva as junções entre faces planas. Ele gera um único corpo, ok? Porém, ele mantém as superfícies independentes. Bom, o que isso indifere de um para o outro? Nesse aqui, no primeiro opção, pessoal, ele vai criar um sólido. Caso haja 2 faces sobrepostas, ele vai unir. Na segunda opção, não. Ele vai unir a peça, mas as faces, as junções de faces serão independentes. E a minha última opção seria peça independente, ok? Peça por peça. Manter a cada sólido como um corpo sólido. Ou seja, se são 2 peças, as peças vão estar separadas, ok? Não cria nenhum vínculo. A última opção é a nossa opção de casca, ok? Ele põe como operação composta única. É como se fosse uma malha, uma superfície, ok? Dificilmente eu trabalho com isso. Normalmente nós recebemos arquivos do CATIA, dos sistemas AGES, STEP, em sistemas de casca, ok? Bom, para esse meu processo, a opção que mais ajuda é a primeira, corpo sólido único com mesclagem de junções entre faces planas. Legal, pessoal. Aqui embaixo existe status. O que é cada status? Por exemplo, inclui os componentes selecionados. Ele vai permanecer com a peça no meu conjunto e não vai eliminar. O segundo item exclui os componentes selecionados. Ele traz a montagem, mas indifere, ele não vai ter nenhum recurso
ativo nessa minha montagem. Então, estando ali, não cheira e não fede, não tem nenhuma importância para mim. A terceira opção é resta os componentes selecionados. Esse resta, na verdade, seria mais fácil colocar como remove os componentes selecionados. Então, nesse caso, se eu quero remover essa minha peça de manípulo, é a opção vermelha que eu vou selecionar. Ainda tenho a opção inclui os quadros delimitadores do componente selecionado e intersecta os componentes selecionados. Nesse caso, ele vai permanecer incluindo o componente sobreposto, ok? E esse item ele vai colocar uma intersecção existente às peças. Por exemplo, se eu tenho duas peças, eu posso deixar somente que está com intersecção, ok? Bom, como que eu altero essa minha opção? Eu posso clicar na peça, que ela vai ficar ativa na tela, e depois eu clico no ícone, ok? Quando eu clico no ícone, ele altera a cor que está no meu conjunto. Então, se está com o tom amarelo, é o tom normal, ele vai introduzindo dentro da minha montagem. Se eu quero remover o resta, ele fica no tom vermelho. O verde, ele vai incluir os quadros, ele vai deixar no tom de verde, um quadradão verde, ok? E o último, a intersecção, que é azul. Então, eu seleciono a peça e eu vou escolhendo a minha opção. Uma maneira legal também é em cima aqui, ó, desse ícone que aparece na frente da peça, você vai clicando e ele vai alterando. Então, não precisa selecionar o nome, ok? E eu posso fazer isso para as outras peças também, ó. Quando eu vou clicando, ele vai alterando. Outra maneira seria em relação à montagem. Caso dentro de uma montagem exista submontagens, você pode clicar no componente principal, que é o nome do arquivo. Se você clica no principal, ele deriva a opção para todos os conjuntos que estão vinculados a ele. Então, se eu ativo a primeira opção, segunda opção, terceira opção, e ele volta a incluir os objetos, ok? Feitas as minhas seleções, para esse exercício, eu vou colocar somente a peça base como inclusão e a vermelha eu vou remover. Eu seleciono o meu botão OK. Pronto, a minha peça foi removida desse meu bloco de espuma, ok? Percebam que ele criou a geometria perfeita daquele meu manípulo, ok? Caso você tenha uma peça um pouco mais complexa, uma peça mais trabalhada, não vai mudar nada, o processo é o mesmo, ok? Eu vou trocar só a forma de visualização para enxergar as arestas. Outra coisa interessante é que na minha árvore de construção ele trouxe um item aqui de peças derivadas, ok? Esse meu item ele traz todos os itens que estão vinculados a essa minha montagem e cada peça e cada item inserido. Como ele trouxe a minha peça base de mais, ele está incluindo, ele colocou no negativo a minha peça remover. Galera, é isso aí, a nossa 39ª aula, ok? O comando derivar. Eu sei que eu expliquei somente um comando nessa videoaula, mas é um comando que ajuda em muito no nosso processo. Só vamos salientar algumas coisas. Essa peça que você salvou é uma peça IPT, não é uma montagem. Mas para você construir isso, você precisa realizar uma montagem antes. Galera, recadinho de hoje. Tá vendo meus vídeos pela primeira vez? Se inscreva no canal. Acompanhe as outras videoaulas sobre Autodesk Inventor, que eu estou com um curso aí online gratuito para vocês. Vocês podem acessar todas as aulas, ok? Compartilhe e indiquem esses vídeos para quem precisa e quem utiliza o Inventor, ok? Aí acaba ajudando mais e mais pessoas, ok? Bom, deixe o seu comentário que é muito importante para mim. Eu vou melhorando cada vez mais e mais. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando a transmissão por hoje. Um forte abraço, muito obrigado. Fui!